Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta, e hoje eu vou falar sobre 3 longas animados indicados a uma categoria do Oscar 2018. Pra começar, O Poderoso Chefinho. Eu sinceramente não faço a menor ideia do que esse filme tá fazendo indicado ao Oscar de melhor animação no ano onde nós tivemos, por exemplo, o Lego Batman, que não foi nem indicado. O Poderoso Chefinho é um dos piores filmes de 2017, fácil assim. Eu vi esse filme lá na metade do ano, então puxando aqui de memória, o que eu posso dizer sobre o filme é o seguinte: ele tem uma premissa absurda, que não faz o menor sentido, o que não é motivo pro filme não funcionar, mas acaba sendo um dos motivos. Porque o filme ele não sabe desenvolver essa premissa de uma maneira minimamente coesa, ele força demais a suspensão da descrença do espectador. Eu sei que a gente tem que suspender a descrença, mas chega um ponto no filme onde ele fica tão absurdo, do tipo, cara, não é possível que esse bebê esteja de terno e falando e os pais não estejam achando isso nem um pouco esquisito. O filme ele tem um problema muito sério, que aí é realmente o que compromete de vez o Poderoso Chefinho, que é o fato de que ele conta uma história que gira em torno de empresas e o moleque que é administrador de uma agência de bebês na Terra das Cegonhas. Por outro lado, ele é um filme que o tempo todo faz piadinhas bobas, visivelmente voltadas para um público infantil, mas ele confunde público infantil com um público idiota, então ele faz várias piadinhas, por exemplo, envolvendo cus. É um filme que tem uma fixação por cus. Eu realmente, desculpa o palavrão, deve ter criança vendo esse vídeo aqui, não sei. É um filme que tem piadinhas muito bestas e ao mesmo tempo ele discute ideias que são ideias muito complicadas para crianças. Então é um filme que não consegue sequer chegar num equilíbrio, encontrar um público-alvo. Ele é complicado demais para crianças e estúpido demais para os adultos. E para piorar, o filme ele ainda tem a cara de pau de lá no terceiro ato meter um sentimentalismo barato, claramente feito com o propósito de quibar a Pixar, mais ou menos nos mesmos moldes da franquia Meu Malvado Favorito. Também é outra que insere um sentimentalismo forçado e artificial, sem jamais conseguir evocar aquela emoção genuína dos filmes da Pixar. Então é um filme completamente cínico, sem definir um público-alvo. Ele ainda é porcamente produzido do ponto de vista técnico. A animação ela é feia, os cenários são opacos, às vezes até beiram o 2D, e a textura dos personagens ela é completamente postiça e artificial. Assim, é uma animação tosca, que não faz o menor sentido ela estar indicada ao Oscar. Eu não entendo realmente por que essa porcaria desse Poderoso Chefinho tá sendo reconhecida desse jeito. A segunda animação que eu vou comentar é O Touro Ferdinando, nova produção da Blue Sky e dirigida pelo Carlos Saldanha, que vocês já conhecem de A Era do Gelo e Rio. E eu não conhecia o Ferdinando o Touro, que é uma animação já antiga também, eu não fazia a menor ideia do que se tratava, e eu fui ver esse filme sem expectativas, e eu fiquei positivamente surpreso com o resultado. Eu tinha até um preconceitozinho esperando que fosse ser uma animação bobinha, e não que não seja completamente, mas ele é um filme bem mais eficaz na proposta dele e no que ele pretende contar do que eu poderia imaginar. A história do filme é uma história simples. O filme se passa na Espanha e existe o Touro Ferdinando, que é um cara que por fora ele é um brutamontes e por dentro ele guarda um coração super bondoso e ele não gosta de brigar, e isso explica por que ele tem um repúdio a touradas, esse tipo de coisa. Então assim, o filme basicamente desenvolve essa premissa. É uma premissa, como eu falei, simples e batida, mas o filme sabe desenvolver o personagem em si e apresentar ele de uma maneira bem bacana, assim. Você entende quem é o personagem, você consegue compreender que ele não é um personagem completamente unidimensional, ele é um personagem que, assim, você não enxerga ele como estúpido apesar da leveza. Ele é um cara que quer levar a vida de um jeito um pouco mais divertido, um pouco mais leve, um pouco mais descompromissado, mas com o passar do filme você percebe que ele não é um cara necessariamente burro. Ele tem as suas atrapalhadas, mas ele também tem um senso de responsabilidade que vai crescendo com o passar do filme, um senso de liderança, e aquela velha história, o filme consegue pegar essa mensagem de um personagem que é tido como covarde e demonstrar o quanto que essa personalidade pacifista do personagem, na verdade, é um indício de coragem e tal. Então o filme ele tem uma mensagem bacana para crianças e tal. Mais do que isso, ele é um filme divertido, com um ritmo bacana. Eu acho que lá pro segundo ato ele tem uma barriguinha assim, algumas piadas não funcionam tão bem. Existe uma personagem que é uma personagem de uma cabra que é insuportavelmente chata, e como se não bastasse o personagem insuportavelmente chato número 1, depois surge o personagem insuportavelmente chato número 2, que é o toureiro que vai confrontar o Touro Ferdinando, e que é um personagem que aparece
aparece em uma, duas ou três cenas no máximo, mas que ainda assim é um personagem cheio de piadinhas, bobocas, infantis. Mas apesar disso, é um filme divertido, é um filme competente. Ele começa muito bem, ele estabelece muito bem a personalidade do personagem. Ele consegue criar um personagem que funciona como antagonista, que é o outro touro que é meio que rival dele. Consegue estabelecer ele bem. Você entende que apesar de ser um cara meio valentão e meio babaquinha, ele também guarda algumas mágoas pessoais. Então, ele não é um filme completamente unidimensional. Então, por conta disso, ele é um filme que funciona bem. Eu gostei, além de ser um filme visualmente belíssimo. Por exemplo, existem cenas ambientadas no campo, onde a gente vê aquele verde idílico, cheio de cores a mais por causa da fazenda e tal, e depois o filme ainda vai para as touradas, ele aborda aqueles campos das touradas, então ele consegue se concentrar muito bem no dourado e no vermelho e aquelas cores berrantes, e ele consegue criar links interessantes entre por exemplo, uma rosa. Esse filme, inclusive, ele tem uma solução que é meio Marta do Batman vs Superman, um plot device, mas que funciona. Por exemplo, envolvendo uma rosa que aparece no início e depois no final do filme e que tem tudo a ver. É um filme divertido, é um filme competente. Ele tem aqui e ali uma piada que não funciona, mas é um filme que eu gostei bem mais do que eu esperava. Eu gostei bastante até desse Touro Ferdinando. E pra finalizar, The Breadwinner, que é uma animação em 2D que gira em torno de uma garotinha chamada Parwana, que mora lá no Afeganistão, e um belo dia nada. O pai dela é levado pra prisão e ela precisa se passar por um menino pra poder meio que trabalhar e pegar um dinheirinho e tentar pagar a liberdade do pai e esse tipo de coisa. Só pela premissa você já consegue perceber que esse The Breadwinner é um filme completamente diferente do Touro Ferdinando, do Poderoso Chefinho, mas é curioso que ele divide uma característica em comum, por exemplo, com o Viva, que é o fato de que esse filme, The Breadwinner, é um filme que mostra como olhar para outras culturas é interessante do ponto de vista antropológico para uma obra. E aqui nesse filme, ele toca numa questão que é até mais específica e um pouco mais brutal até do que o Viva, que aqui, se o Viva ele enfocava a cultura mexicana, e era fantástico por conta disso, o Breadwinner ele enfoca a cultura do Afeganistão e ele cria momentos que são momentos... Primeiro que o fato do filme se concentrar em mulheres, das personagens do filme serem majoritariamente mulheres, isso não é só uma questão de empoderamento feminino, mas isso ainda cria um sentimento de urgência ainda mais contextualizado, porque nós sabemos que a cultura do Islã é uma cultura extremamente machista, que reprime as mulheres têm que andar de burca, caso contrário, e se elas não estiverem acompanhadas de um homem, muitas vezes elas são espancadas no meio da rua, e o filme mostra esse tipo de coisa. O filme ele é um filme com momentos brutais, realmente, momentos que envolvem sangue e personagens sendo espancado e tiro e ameaça de morte e esse tipo de coisa. E um dos personagens, que é um personagem terciário ou quaternário do filme, ele é um personagem que esteve no Talibã e ele usa isso pra ameaçar o pai da garota e por isso ele é preso e tal. Então é um filme tenso, mas o mais surpreendente é que aqui e ali ele consegue, mesmo nesses momentos de maior tensão, inserir um ou outro toque de leveza, que tem tudo a ver com a personalidade da protagonista do filme, que é uma criança. E ela, de vez em quando, existem alguns momentos de humor pontuais no filme que funcionam muito bem, e ele acaba sendo um filme com momentos divertidos. Por mais que ele seja um filme tenso e sério, dramático, ele é um filme que aqui e ali tem alguns momentos. Aqui e ali, ele mostra uma historinha que a personagem conta pra outra personagem, e que acaba, assim, exibindo uma visão bem característica daquela cultura e tal. Então, por causa desse tipo de coisa, por mostrar como é que é o Afeganistão, é um filme que funciona como etnografia. Além de ser um filme que funciona como narrativa, de ser um filme tenso, dramático. É, na minha opinião, a melhor das 5 animações indicadas aí ao Oscar. É óbvio que não vai ganhar o Oscar, quem vai ganhar é o Viva, evidentemente, mas essa The Breadwinner eu acho que ela me conquistou mais, me pegou mais. É claro que algumas pessoas podem questionar, por exemplo, o fato de que é uma animação que fala sobre o Afeganistão, feita e produzida por canadenses e norte-americanos, e todo mundo no filme fala inglês, mesmo se passando no Afeganistão. E isso sempre é algo a ser questionado. Mas apesar disso, acho que só o fato dele enfocar outra cultura de uma maneira tão sincera e tão brutal e tão visceral, já é algo que merece ser estudado. Além, como eu já falei, de funcionar muito bem como uma narrativa, de criar tensão e saber
inserir aqui e ali alguns momentos de leveza que são muito bem-vindos. E pra fechar, é um filme que tecnicamente é um filme muito bem feito também, a animação em si, 2D, ela é uma animação que funciona muito bem, os personagens, eles são personagens bastante expressivos, e a maneira como eles se movimentam é uma maneira bastante convincente, e os momentos que contam essas historinhas que a protagonista narra, são momentos visualmente muito bem resolvidos, que misturam um pouquinho de 3D, um pouquinho de animação tradicional, 2D, cheia de cores vibrantes. É um filme que carrega muito em vermelho e laranja, é um filme que aspira a fogo e também os tons desérticos que fora dessas historinhas narradas pela personagem também funcionam muito bem. É um filme realmente muito bom que vale a pena vocês assistirem. É uma pena que ele não estreou no Brasil, então vocês vão ter que apelar para meios um pouco mais não convencionais, um pouco mais escusos para vocês poderem ter acesso a essa animação. Mas vale a pena você assistir. E é isso, com isso nós encerramos as 5 animações indicadas aqui ao Oscar de melhor longa animado. Tem vídeo também sobre Viva e sobre Com Amor Van Gogh. E é isso, um grande abraço, se inscreva no canal, comente aqui embaixo, dê like, veja aí a nossa cobertura do Oscar 2018 e é isso, um grande abraço e valeu!